mapa geopolítico está muito conturbado. Agora, o que acontece? É inegável. A China se consolidou como a primeira economia do mundo. Não. Pelo PPI, não. Pelo PPC. Não. Poder de paridade de compra. É esse que conta. É esse que conta. Que é o que você pode fazer dentro do seu estado, não. É o PPC. A segunda economia nesse ponto é os Estados Unidos, per capita ainda maior, porque a população é menor, mas PPC, primeiro China, segundo Estados Unidos, terceiro Índia, quarto Rússia. A guerra foi tão ruim para a Rússia que a Rússia saiu de sétimo para quarto. Passou a Alemanha, hoje a maior economia da Europa é a russa. Eu recebi o Daniel Lopes, e o Daniel Lopes falou exatamente isso, assim, que o Putin, ele provavelmente ele comemorou a saída do sistema SWIFT porque o sistema valorizou o rublo, deu para ele um poder absoluto dentro do sistema russo. E outra coisa, se você for contar, tem mais de 25 mil sanções na Rússia. Hoje a Rússia, por exemplo, ela lançou um avião tipo o nosso 195, acho, que é o seguinte, cara, do primeiro parafuso ao último rebite, é tudo russo. Eles não dependem de 1 metro de fio de lugar nenhum. O que era para ser ruim, se tornou bom. A sanção, você conhece a história de jogar a vaca no precipício? Essa não. Não, você não conhece? Eu já contei. Eu já contei muito para o meu público, eu posso contar aqui. Manda aí. Então tá bom. Não é história de autoajuda não, mas parece, né? Aquela velha história tipo Paulo Coelho, né? Jogar a vaca no precipício. Jogar a vaca no precipício. O velhinho sábio lá com o seu aprendiz andando pelo interior de qualquer país fictício, para aqueles países, aquelas terras do meio ali, andando, aí pararam numa cidade. E ele falou, gafanhoto, vamos ver se a gente arruma onde ficar aqui. Aí chegaram numa fazendola, uma fazenda, aí o pessoal acolheu ele muito bem, ele falou assim, eu queria um lugar para dormir, o negócio. Ele falou assim, tem um estábulo ali, vocês podem ter um quarto ali, vocês podem ficar ali, meia-noite. Infelizmente, a única coisa que a gente pode te oferecer é um copo de leite. Ele falou, não, eu fico bem, tudo bem. Não, é porque a gente só tem essa vaca. Mas a gente só tem essa vaca. Tá? Aí essa vaca a gente pega o leite, faz o queijo, troca com outras coisas e a gente vive aqui. E ele olhou todo mundo vivendo uma miséria terrível, aquela porra toda, e ele foi dormir. Quando deu 4 horas da manhã, ele pegou o gafanhoto, falou, gafanhoto, vem cá. Leva a vaca para aquele precipício e joga essa vaca lá de cima. Aí ele falou assim, tá louco, mestre? Mas isso faz o que eu estou mandando. Uhum. E ele foi lá, pegou, tocou a vaca, foi lá e jogou a vaca do precipício. E foi embora com aquilo por dentro, né? Porra, coitado, os caras só têm aquilo para viver, vaca, né? Só tem aquilo para viver, aquele negócio todo. Aí passa tempo, 2 anos depois eles passam no mesmo lugar e vão na mesma casa. E chegam lá, rapaz, o negócio mudou, acabou aquela miséria, acabou aquilo tudo. O negócio estava bonito. Plantação disso, plantação daquilo, um monte de coisa, galinha. Aí foram lá. O senhor passando aqui de novo, ele falou, eu tenho costume de depois de voltar, passar de novo, estou passando os ensinamentos para o meu garoto aqui, e ele vai continuar o meu trabalho. E ele falou, o senhor sabe, né, aquela vez que o senhor esteve aqui, aconteceu uma tragédia. O que foi que aconteceu? Nossa vaca, não sei como, foi lá para cima, caiu no precipício. Olha, nós passamos tempos terríveis com a falta da vaca. Mas aí depois nós conseguimos umas sementes, conseguimos isso, conseguimos aquilo, todo mundo foi todo mundo trabalhar, então, e deu isso aqui. Aí ele chegou para o gafanhoto dele e falou assim, quando eu cheguei aqui, vi que tinha água, tinha terra, tinha tudo, tinha plantação, tinha planta, tinha condições de tudo. Eles estavam encostados na vaca.
E aí, quando a vaca se foi, Quando a tiveram que vaca se mexer. foi, todo mundo teve que se mexer e fazer alguma coisa. Exatamente. Então, tem muita gente que você precisa jogar a vaca dele no precipício. Alguém tem que jogar a vaca dele no precipício para ele reagir. Porque ele está encostado ali, ele está com medo, está acuado. Quando ele vê que não tem mais saída, ele tem que sair para o mundo. Então é o seguinte, quando você chega para um cara, você fornece só isso, você chega para o cara e fala assim, não tem mais. Você jogou a vaca dele no precipício. Os Estados Unidos, por exemplo, tinha a melhor condição do mundo. Imprimia dólar, vendia dólar para todo mundo sustentando os Estados Unidos. Podiam ter um padrão de vida maravilhoso, poderiam ser donos. Aí, o que acontece? Eles começam a usar o dólar como arma para dominar mais ainda o mundo. Era pouco. Você imagina você na sua impressora usando dinheiro e todo mundo, você imagina a barra toda usando o dinheiro que você imprime. Você só tem que ficar quieto no seu lado para você estar rico, estar bem, na boa. Não, eu quero mais. Eu quero tomar o shopping daquele cara ali agora e vou usar o dinheiro como isso. Isso dá certo na primeira jogada, na segunda, na terceira já começa a ficar fraco, na quarta dá ruim, na quinta acabou. Eles começaram a usar o dólar como arma e agora está revertendo tudo. Porque o que acontece? O conjunto de sanções chega a um limite e depois daquele limite você não consegue mais. E você cria no outro grupo simplesmente isso aí, a independência. O que aconteceu? Eles usaram o SWIFT como arma. Os estrategistas militares americanos deram conta que em 3 meses a Rússia iria quebrar. Falou mesmo. 3 meses. 3 meses a Rússia está quebrada. Muita gente falou isso. Está quebrada por causa do sistema Tem no SWIFT. YouTube aí, ó, vocês procuram depois. Aí tem a explicação por que a Rússia não entrou na Ucrânia em 2015. Militarmente, a Rússia poderia ter entrado. Estaria até numa condição melhor. Só que ela não tinha condições de se sustentar economicamente. A Rússia, os últimos 5 anos antes da invasão da Ucrânia, o resultado econômico da Rússia foi muito ruim. A Rússia crescia 1% ao ano. A um ponto que empresas como a Repsol pegaram os ativos todos dela e venderam de volta. O que aconteceu? Ninguém viu. 2 anos, 3 anos antes da invasão da Ucrânia, as empresas russas praticamente recompraram o controle de tudo que eles tinham de fora, porque as pessoas estavam vendo que lugar como o Brasil, como outros lugares, estavam dando um retorno maior. Certo. E eles pegaram tudo de volta. Aí daqui a pouquinho, pegadinha do malandro. Pô, meteram o pé na... Aí vamos fechar eles com um negócio. Quando pegaram eles já tinham um sistema chinês do outro lado, resolvendo tranquilamente. Acabou. Você tomou um drible da vaca. Você tentou ganhar dessa forma e não ganhou. Aí foram para o campo militar. Aí a vergonha aumentou. Mandaram um monte de game changer para lá, armas decisivas, e chegaram lá, os russos destruíram tudo. Tudo. Tem 50 países juntos, botando dinheiro, botando o que for, tá? E simplesmente... E os russos estão mandando ver. A Rússia só está aumentando, só está chegando. Ninguém sabe o que eles vão fazer agora, porque o exército russo está todo mobilizado, todo o armamento nuclear russo está armado, todo ele. O Ocidente sabe disso. E armamento nuclear, mas também os mísseis? Todos. Os ICBM? ICBMs, Topol-M, Topol, Yars 24, Voevoda 36, Sarmat 28, tá? E ainda agora o pulo do gato, para você ver. As pessoas sabem tanto da Rússia que eu, por exemplo, que vivo enfincado nisso aí para tentar pegar informações, não conseguia. Eles apareceram com um míssil novo, que simplesmente é a revolução. E esse míssil novo, eu ontem, na live de ontem, estava falando, esse míssil novo deve ter uma característica fantástica. Sabe qual é? Ele deve custar uma mixaria. Barato de produzir? Barato, sabe por quê? A Rússia está produzindo 300 por mês. Calcula-se que a Rússia tenha 4 mil em estoque. Ele não usa explosivo. Ele usa um conceito físico. O Orshnik, lá o campo de nozes dele lá. O Orshnik,
o Oshnik, ele é um míssil térmico. Ele trabalha com o conceito de munição oca, munição em tandem, que eles chamam. Eles têm um conceito físico, eles trabalham muito no conceito da física. Por exemplo, eles têm um torpedo, que se chama Skal, que ele consegue, dentro da água, alcançar até 600 km por hora. Em média, 400 e pouco, dentro d'água. Porque ele, na ponta, tem um emissor que vaporiza a água e o míssil mesmo voa dentro de uma bolha de gás que ele mesmo produz. Já tentaram de tudo para roubar lá o negócio, não conseguiram. Inclusive, um israelense e um americano pegaram prisão perpétua lá, tentando pegar isso aí. Tentando roubar a tecnologia. Aí ficaram, acho que 5 anos presos e foram trocados em alguma situação. Mas eles pegaram prisão perpétua por tentar pegar o segredo do Skal. Sim, eles costumam trocar prisioneiros, né? Fazer um monte de coisa. Aí é o seguinte, aí o Skal. Então, esse míssil também trabalha nos conceitos da física. Eles são muito avançados nisso. Entendi. E foi uma surpresa. Dizem que o que ele fez lá, ninguém divulgou o vídeo. Disse que o negócio foi assustador. Eles lançaram um lá, né? e ele trabalha com multi-ogivas, que é chamada de MIRVs. Né? Você lança uma e ela abre e lança 6, 8, 10, 12, 16. Então, cada míssil corresponde a 16 mísseis. Lá foram 6, eu acho. Lá abriu em 6. E ela bate e a destruição é assustadora. Né? Aquilo ali derrete, pulveriza. E não é nuclear. É o chamado míssil ecológico. Míssil para proteger a natureza. Caramba. É isso aí. Ao invés de nuclear, temperatura. Temperatura, térmico. Como ele trabalha o conceito da física, a gente não sabe. Segredo, né? Tecnologia, né? Porque se você vê o conceito básico da munição de ponta oca, certo, também é um fenômeno físico, porque a munição está aqui e aqui é um lugar vazio. E ele bate, essa daqui explode e ela lança um jato, né? Um jato de altíssima temperatura que fura o metal. Fura na proporção 5:1. Ou seja, se ela tem 1 polegada de diâmetro, vai furar 5 polegadas. Certo. De 3 a 5. Então, é um destruidor. E é simples. Simples, de fácil produção, é um fenômeno físico. Esse daí todo mundo tem.